Oi, gente. Será que vai ficar muito baixo? Vamos ver. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos conversar com Hélio Pessoa hoje. Olá, olá. Hélio Pessoa. Hoje tem papo com Hélio Pessoa. Outra lenda do esporte. Oi, Érica. Tudo bem? E aí, sejam bem-vindos. Olá. Esperar um pouquinho, que daqui a pouco ele entra. Acho que vai ser legal. O Hélio tem muita história, né? E muito pouca gente conhece a trajetória dele, né? Só conhece ele como armador de pista. Não conhece toda a trajetória dele como cavalheiro, né? Como formador de cavalo, como professor. O Hélio é um excelente professor, né? Oi, Vera. Oi, Antônio. Tudo bem, Perla? Que legal. Oi, Hélio. Chegou. Vamos lá. Ih, eu acho que eu aceitei a pessoa errada. Caramba. Hélio, pede de novo. Eu acho que eu apertei na Vera Cairo por engano. Peraí, cancelar. Deixa eu ver. Ah, Eita, cadê o Hélio? Tá aqui. Peraí, pronto. Pronto, acho que agora vai, Hélio. Obrigada. Quem é a C. Coelho Carvalho? Hélio? Tá, Oiê. Tudo bem? tudo bem. Um E prazer aí? estar aqui com você hoje. Prazer é meu, Hélio. Eu estava contando pro pessoal antes de você entrar que você é uma lenda do esporte, né? Que pouca gente conhece sua trajetória, né? De cavalheiro, de professor, que você é um excelente professor, né? E de formador de cavalos novos, né? As pessoas te conhecem só como Desenhador de percurso. te conhecem só como desenhador de percurso, exatamente. Então, muito obrigada por você ter aceito o convite. Um prazer estar podendo para a gente bater esse papo. Eu queria que a gente começasse, você falando, começar do começo, exatamente do começo, né? Dizer como que Ah, você começou, porque eu também não sei, quero saber, né? Quando eu te conheci, você já era um cavaleiro famoso. Então, como é que começou tudo isso? Além de ser irmão do Nelson Pessoa, né? minha família, meu pai era o grande esportista, né? Fazia vários esportes e tal, e muito encantado com o hipismo. Colocou primeiro o Nelson para montar, e eu gostava de futebol, morava perto da praia, gostava de futebol de areia durante alguns anos, até que uma viagem para uma estação de águas, não tinha nada para fazer lá, entendeu? A piscina já estava com os ouvidos doídos de tanto mergulho. A bicicleta já não andava mais no paralelepípedo da cidade. Então, a única opção foi mesmo montar cavalo. E saía com o meu pai, né? E o Nelson, o Neco, e íamos fazer uns passeios. E aí eu tomei um pouco de gosto. Quando voltamos para o Rio, eu então comecei a montar lá na hípica do Flamengo, ali na Gávea, ali atrás do Jockey, do campo do Flamengo, ali tinha uma hípica, É 40 mesmo? cocheiras e tal. Era pequeno, mas tinha Mas era alguns um, instrutores. era um clube Clube, que. ah, do clube do Flamengo mesmo. O Flamengo chegou a ter uma equipe Sei. de cavalheiros. E então eu comecei a montar ali, era pequeno, mas tinha ótimos professores. Iniciei lá com o coronel Renato Paquet, Já militar. ouvi falar. Depois havia um capitão russo, capitão Timiro, que estava aqui em missão aqui no Brasil, e ele também ajudou bastante no meu começo.
o Patrone, Jurandir Patrone, que depois foi mestre lá da escolinha da Hípica. Sim. Enfim, comecei a montar ali, tomei gosto e dali arranquei. E anos depois... E lá já saltava, já tinha salto e tudo? Já tinha uma pista lá atrás do gol do Flamengo, tinha uma parede, assim, um paredão grande, e atrás tinha uma pista de 30 por 60, mais ou menos. Sei. Ali montou uma grande amazona chamada Tatiana McKinney. Ela era brasileira, mas filha de ingleses, morou aqui no Brasil há alguns anos, tudo. Enfim, Patrone montou lá, o Geraldo Sá montou uma época no Flamengo. Uhum. Então, houve uma equipe lá, muito incentivo do Paulo Borba. Sei. Paulo Borba foi um grande incentivador lá do Flamengo. Depois E o quantos clube anos precisava... você tinha? E quantos anos você tinha nessa época? 17. Ah, você começou a Mais montar ou menos, tarde, então? Não começou a montar comecei a montar mais criança? tarde. Não. Criança eu não tinha muita afinidade com cavalo. Meu negócio era mais a bola, Entendi. futebol. Né? Só que a bola naquele tempo, para mim, era muito pesada. A bola era uma bola de couro marrom, quando molhava, não tinha Sei. nem força para chutar ela longe. Eu jogava na praia, que a bola era mais leve. E aí eu me desempenhava bem. Mas no campo mesmo, não deu certo, não. Então, no cavalo foi isso. O início lá no Flamengo e depois fomos para a Hípica. Lá no Flamengo também montou o Zé Mário Guimarães, que depois virou um bom cavaleiro na Hípica, Sim. um cracaço, e era exímio, tocador de piano, era muito amigo. Tinha uma equipe boa naquela época. E na Hípica agregaram lá os Figueiredo, né? Os Leopoldo Figueiredo, o Flávio. Sei. E enfim, uma turma boa lá, o Esmeraldino Estampa, tinha vários, Antônio Alegria. Nós estamos mais ou menos todos da mesma época, né? Dos mesmos anos 40, 41, por aí. E aí você começou a saltar concurso na Hípica? Começamos a saltar concurso. Sim. Não, como é que era a sua vida? Você virou logo profissional ou você Não. estudou? Não. Eu trabalhava no escritório do meu pai, eu estudava de noite, trabalhava no escritório do meu pai e era uma imobiliária. Então eu ia fim de semana, eu ia para Friburgo, para Teresópolis, que meu pai tinha empreendimentos lá, vender terreno, e também lá para o lado de Porto Belo, em Mangaratiba. Enfim, trabalhava na Companhia de Urbanização Territorial. Sim. E montava nas horas vagas? Montava uma vez ou duas por semana e fim de semana. Sim. Né? Fim de semana quando eu não tinha que ir trabalhar na imobiliária, né? Então, fim de semana montava. E aí foi crescendo e tal. Quando o Nelson foi para a Europa, em 1960, ele casou e foi logo em seguida. E lá ele precisava levar uns cavalos para reforçar a equipe dele. Então eu fiz uma primeira viagem de navio, 1961. A gente viajava de navio, levava mais ou menos 30 dias, 25 a 30 dias, porque era cargueiro, ia parando, né, para carregar café e milho, enfim. O navio tinha várias escalas. E aí eu fiz muitas viagens assim, levando cavalos daqui do Brasil e da Argentina. E lá na Europa, então eu agreguei mais um pouco de equitação e tal, e fiquei no esporte, porque minha ida para lá foi mais para ir para a Suécia. Eu ia ser técnico em solda e trabalhar aqui no Eletrodo Zezab depois de fazer o curso lá de um ano. Olha. Então eu vinha para trabalhar no Eletrodo Zezab, que era uma empresa do Jane Pareto. Sim, Jane já ouvi Pareto falar. era Banco Pareto, Jane Pareto, ele era dessa... Então eu ia fazer esse curso lá e já vinha preparado para trabalhar com a Volvo, né? A Volvo do Brasil. Mas o cavalo não deixou, né? Mas aí eu fiquei na Suíça.
porque a Arline Givaudan precisava vir ao Brasil, o Neco já estava lá um ano, queria também vir aqui, então eu fiquei lá um tempo para ajudar, né, nas cocheiras e montava para passear os cavalos, até que resolvi ficar de vez. Quando eles voltaram, eu continuei ajudando o Neco a montar e trabalhar os cavalos, e isso em Genebra, lá na Suíça. E você competia, E aí, não? não, competi um pouco, porque eu ainda não tinha os cavalos suficientes. Os cavalos eram da Arline Givaudan e Sim. do Neco. Era o Grand Geste, o Spartacus, vários Sei. cavalos que foram craques, né? Eu levei Uhum. 2 cavalos, que um cavalo era meu aqui do Brasil e o outro era o Cangaceiro, um cavalo que lá mudou o nome para Corcovado. Que nomes Se não me engano, engraçados. foi isso. Tem um tempo, mas... e foi um cavalo do Nelson que ganhou bastante prova de velocidade, tudo, fez uma carreira boa em provas, não tão grande prêmio, não tão altas. Esse aí ele tinha o Grand Geste, Espartaco e mais algum que a Arline às vezes não montava e ele substituía ela. Então eu fui montando um pouco esse tempo, montei o Samurai, que depois foi montada do Alegria Simões, Uhum. para o Pan-Americano de Winnipeg. Esse cavalo foi Que montada eles, do Alegria, que né? eles ficaram em quinto, não foi? Não, eles ganharam por equipe e ficaram. Nelson ficou em segundo no Ah, individual. eles ganharam. Pan-americano, é. O Pan-Americano de Olha, Winnipeg, é. Canadá. Canadá, é. Depois fiz Ah, outras viagens e aí já levando cavalos da Argentina e viajava com 10, 11 cavalos e daí saíram alguns que eu pude montar e desenvolver uma carreira na Europa uhum. saltando, né? Então, entre uma viagem e outra, eu montava esses cavalos e, à medida que ia concursando, ia vendendo eles, porque havia uma carência de cavalos na Europa nessa época, porque a guerra tinha acabado apenas 15 anos antes, né? 45, isso aí foi anos 60, início de 60. Então, havia criação francesa, havia criação irlandesa e alemã, mas não era tão desarrojado. E os cavalos aqui da Argentina tinham muito bom nome. Sim, Os cavalos argentinos eram um colosso nessa época, por intermédio do general Delia, que montava, sei. fez 2 mundiais com esse cavalo Ipil, que foi da Arline Givaudan, ficou com esse cavalo, foi a 2 finais de campeonato mundial, o Uhum. general Delia. E então fui aprendendo bastante aí, e quando vendi os cavalos já tinha um certo nome para conseguir cavalos emprestados que me davam para resolver situações, né? Então eu montava Ah, um cavalo que era cego, eu montava um cavalo que não entrava na pista, montava um cavalo que não saltava rio nem sim, buraco, e fui pegando essas encrencas sei. que me deram muita Cancha, bagagem, né? É, entendeu? Claro, eu aprendi muito com esse cavalo, porque eu tinha que resolver essa claro. situação. Claro Uhum. que o Neco me ajudando e tal, mas sempre eu tinha que observar muito os cavaleiros experientes que já haviam naquela época na Europa, para ir aprendendo com eles, né? Cavalo novo, cavalo com balda, cavalo com problemas. Uhum. Então eu fui virando um relojoeiro de cavalo, né? Que legal esse termo. É. E depois já firmei com alguns cavalos, que eu fiz 4 viagens da Argentina e daqui do Brasil. Uma daqui do Brasil eu levei cavalos do Joper Sei. e uns cavalos aqui que nós compramos da Rita e do Eduardo Cruz. Uhum. Os cavalos também foram para lá saltar. Eu acompanhei essa viagem, mas essa viagem tinha tratador. As outras eu viajava sozinho. É mesmo, é? E não dava problema, Viajava. não? Dava. Dava, algum problema dava, né? Porque era uma viagem longa e cavalos não estavam acostumados àquilo, estar em cima de um cargueiro, Pois é. aquilo subia, descia, pegava mar brabo e tal. Nossa. Tem muita história. Teve algum Mas caso fomos... de ter que sacrificar algum cavalo? Não, 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 não. Eu
meus cavalos chegavam lá, uns não comiam muito bem durante a viagem, mas eu sempre dava um jeito, né? Conseguia administrar e acabaram viajando bem. Uma viagem que eu fiz, que iam 12 cavalos da Argentina de polo, esse nós tivemos problema, que em frente ao Golfo Leônico, em frente a Marseille, né? Golfo Lyon, né? Em frente a Marseille, no Mediterrâneo, pegamos uma tempestade brabíssima. E aí quebrou o timão do navio, né? O leme. E o navio ficou circulando, dando voltas. E a minha sorte é que quando pegava a onda forte, estava do lado do argentino. Então quebrou várias cocheiras dele, os blocos eram de madeira, né? Sim. E alguns cavalos saíram da cocheira para o convés. Mas o convés de ferro, quando viu uma onda forte que lavava o convés, os cavalos escorregavam. Então ele teve esse cavalo machucou a boca, porque caía de joelho, de boca. Mas acho que um ou dois cavalos tiveram pneumonia. Mas conseguimos chegar. Nós íamos para Gênova e acabamos indo para Livorno, que é muito abaixo de Roma, né? Mas chegamos, desembarcamos bem e tal, e só esse caso aí que foi de noite, de madrugada, mas conseguimos no dia seguinte, já o barco já estava em ordem e seguimos viagem. Mas passamos aí 2 dias no Mediterrâneo, tinham vários navios perdidos, navio que foi bater na costa do Marrocos. Caramba! Sabe? Então, mas sobrevivemos. Que história, hein, Hélio? Nossa, que loucura. Tem que escrever um livro. E, bom, e aí? E aí você conseguiu... Aí nós fomos até 1964. 64, houve a Olimpíada de Tóquio. Ah, teve a Olimpíada em Tóquio no ano que eu nasci. Olimpíada de Tóquio, eu não fui. Nelson foi. Mas como perdi meu pai nessa mês de julho, isso foi 64 anos da Revolução aqui no Brasil. Né? Sim. Então, e eu tive que voltar, então, para ajudar o sócio dele na empresa e tal, e ficar com minha mãe um pouco. Então, eu voltei para o Brasil em 64 e acabei ficando mais tempo aqui, e me casei e voltei para a Europa outra vez em 1969. Justamente quando foi levando esses cavalos da Rita e do Eduardo Cruz e tal. E aí você já foi foi de vez com a sua família? Já tinha filha? Aí já tinha minha filha, minha Daniela tinha pequena, ela tinha 2 anos, 2 para 3 anos, e ela é de 66, nós fomos em 69, ela tinha 3 anos, e aí eu deixei esses cavalos lá e teve uma oportunidade para ficar montando em Poitiers. É uma cidade universitária que tem um centro hípico muito bonito, muito arrumado, picadeiro coberto, pista de grama, areia, tudo, apartamentos dentro. Eu fiquei lá, então, durante 6 meses, com os cavalos do Philippe Jouy, que era um cavaleiro francês, amigo do Neco, de Balandá também. Então, eu fiquei lá trabalhando esses cavalos novos que eles tinham. Conta para as pessoas que era o Balandá, que montava o Balubê, né? Balandá montava o Galubê. Galubê, pai do Balubê, exatamente. Exatamente. E então ali eu tive a oportunidade também de estar com esse pessoal e trabalhar ali um pouco de tratador, né? Fazia tudo, 6 cavalos, eu tinha que montar, trabalhar, encilhar, dar ducha, mas eu tinha o dia todo para fazer isso, então caía bem, né? Foi um período bom. E dali então fui para... O Neco já estava querendo vir para a França, já estava, aliás, já estava em Chantilly, né? Em Gouvier, na propriedade lá dele, mas ainda não tinha, Rodrigo ainda não tinha nascido. Não. E ali tinha a Janu Lefebvre,
o Bertrand Mirabeau, tinha vários cavaleiros franceses ali, e eu fui me inteirando lá com eles, e também foi uma temporada boa. E daí nós mudamos para L'Isle-Adam, uma outra cidade perto, e é Na onde... França ainda. Na França mesmo, na França mesmo. Lá era a cudelaria da Guillaume Dalle. A Guillaume Dalle era... O pai dela comprou essa área lá, ela era entusiasta de cavalos também, o Neco era o treinador dela. Então eu fiquei administrando lá essas cocheiras e saía para alguns concursos também. Cavalos novos, alguns cavalos que o Neco não tinha tempo para levar para concurso, eu ficava montando em casa. Quer dizer, E fiz... essa sua bagagem toda de cavalos novos, de dificuldade, de relojoaria, adorei esse termo também, de relojoaria, que te fizeram esse super formador, né, de cavalo, né? Mas desculpa te interromper, continua a sua história. Me deu uma experiência muito boa mesmo. Lá tinha que enfrentar, às vezes, frio, né? Nesse lugar tinha um picadeiro coberto, mas paredes abertas, só tinha o teto. Então a gente não tomava neve, mas o frio era muito forte. Sim. E aí eu já comecei a ter uns alunos, eu tinha um casal de alunos que eram russos, moravam em Paris. E eles vinham de Paris para treinar lá comigo e, apesar do frio, a gente trabalhava, Russo, ajudava né? eles. Russo não sentia frio. Então, foi uma época boa também. Fiz bastante concurso com cavalos novos, de cavalos de 4, 5 anos. A final de Fontainebleau, eu classifiquei 3 cavalos para essa final. Você tinha que saltar o ano todo para classificar, né? Para a final em Fontainebleau. E sempre saí bem, os proprietários ficavam contentes, e alguns cavalos eram vendidos, outros seguiram carreira com outros cavaleiros franceses, né? Até que eu tive uma proposta, então, para ir para a Bélgica, com um senhor que era presidente do hotel, dono do hotel Presidente, e ele era representante da Pierre Cardin. E tinha 2 filhas que montavam, e o sonho delas era participar em campeonatos grandes, e Olimpíadas e tal, né? E eu ajudei um pouco lá. Eu cheguei lá, de 40 cocheiras, tinham 20 vazias. Em pouco tempo, nós completamos as 40 cocheiras, e o Monsieur Thierry, que era o proprietário, fez mais 20. Nossa, que espetáculo! Esse manege era muito gostoso de trabalhar lá também. Tinha uma pista de fora, comprida, assim, que faziam até um derby lá. Um picadeiro coberto, grande. Tinha um restaurante na cabeceira. Era um lugar bem interessante. Que legal, hein? E eu fiquei bastante tempo lá, até que em frente ao Bosque da Cambre, né, que é em Bruxelas. Saía do clube, atravessava a rua, entrava num bosque, você galopava, fazia tudo lá. Que maravilha, que espetáculo. E as meninas foram para a Olimpíada? Fizeram bem no esporte? As meninas, uma chegou, o sonho dela foi ser campeã de Amazonas belga, e a outra fomos à Olimpíada de Munique. Que beleza! Da Olimpíada de Munique, ela conseguiu a equipe da Bélgica, e então eu fui como treinador dela. Nesse tempo aí, eu tive a oportunidade até de ser da equipe brasileira, porque só tinha o Neco e o Alegria. Eu e o Renaud morávamos lá, mas não... O alfinete, né? Alfinete. Alfinete e eu fizemos muitos concursos juntos, com cavalo emprestado. Nós íamos para o Marrocos, saltar no Marrocos, saltar em outras cidades, e com cavalo emprestado. Antônio Alegria também ia para o Irã, Teherã, não sei, fez vários, ele ficou amigo do rei. Amigo do rei, né? Amigo do sheik. Então, essa era a nossa, assim, cada um no lado. Irã era chá, né? Chá do Irã, né? Chá.
Era o Reza Palev. Reza Palev. Sim. Né? E aí, mas aí Então, você teve a oportunidade de ir na Olimpíada e você chegou aí? não, eu fui como repórter e treinador da minha aluna e da minha aluna belga, né? A Sei. Françoise Thierry. E ela fez bem o primeiro dia e tal, mas a Olimpíada nesse ano já foi um sistema diferente. Você saltava a um lugar fora do campo da Copa das Nações, tinha uma prova que era individual, em um lugar, e depois você ia para a final, que era no estádio, Que era a Copa das que era a Nações. Copa das Nações, duas passagens. Que é O como vai cavalo ser como... agora, né? Que é como vai ser agora. Exatamente. A próxima, Agora eu quando acho que houver. são três, São são três. 3 dias. Eram 2 dias nessa época. Mas, Nelson levou o Nagir, saltou o Nagir, e o Antônio levou um cavalo dele chamado, um cavalo preto, pequeno, assim, daqui a pouco vem o nome. Mas eu e o Alfinete tínhamos oportunidade para estar nessa Olimpíada, porque nós fizemos uma gira, que foi a Biarritz, e um curso na Espanha, e depois fomos a Lisboa, e nós tivemos êxito enorme nesse concurso. Eu fui segundo no Grande Prêmio de Biarritz, classifiquei uma outra prova, ele também, nós fomos numa prova que era de 5 obstáculos em linha. Sei. Essa prova terminou em 2 metros, um muro a 2 metros, e então eles tiram os primeiros obstáculos e fica só um triplo. O triplo, às vezes, não hesita um pouco em falar, porque pensam que é mentira, né? Porque era tríplice de 1,60, o Oxer tinha 1,80 e o muro tinha 2 metros. Eu e o Zé Roberto ficamos em segundo, nós derrubamos a casqueta de cima do muro. Quantos lances? E ganhou 2 lances, 2 e 2. 2 e 2. Isso aí vinha 2 e 2 desde do quinto obstáculo. Só que eles tiravam os 5, entendi. Ficava um triplo só no final. Essa prova ganhou um cavaleiro francês, que era cavaleiro de concurso completo, e ele se metia também nas provas grandes, gostava. E ele ganhou, Bantejac, o nome dele. Ele ganhou essa prova, passou limpo. E eu e Zé Roberto ficamos. Daí fomos para Lisboa, excelente concurso também, tirei outra vez segundo no Grande Prêmio. Que beleza. Em Lisboa o concurso era grande, ele começava Qual cavalo, no domingo. Hélio? Como é que era o cavalo? Qual o nome? O cavalo chamava Flipper. Era o Flipper que foi à Olimpíada com um cavaleiro português, porque lá depois desse concurso de Lisboa, nós vendemos os 2 cavalos para a equipe de Portugal, o Flipper e o Cir de Brosset, que era a montaria do Zé Roberto, né, do Alfinete. Do Alfinete. E fomos à Olimpíada para eu com a minha aluna, e também ia dar uma circulada na tribuna de imprensa. Eu e o Zé Roberto ficamos assistindo de lá. Alguém estava dizendo que o cavalo do Antônio é Bonsoir. Bonsoir, exatamente, Bonsoir. Obrigada, galera. Então, aí vocês assistiram da tribuna, vocês estavam na tribuna, você e o Alfinete. Assistimos ali. Ali o cavalo que eu montava vinha até o triplo, que era já quase no final da pista limpa. E eu, quando caminhei a pista, o Zé Roberto também, e eu falei com o português, o Francisco Caldeira, meu amigo até hoje, e falei para ele, olha, o triplo está difícil para você. Você tenta passar isso aqui com uma falta. Não importa, mas sai dele. E ele vinha muito bem, vinha 0, e aí quis caprichar para entrar no triplo e não teve muito sucesso. O cavalo fez uma falta e refugou, ele teve que voltar e terminou, mas terminou bem a pista. Terminou? Essa Olimpíada saltou Winkler, o dono do cavalo que o Rodrigo montava depois, o Coutinho? Não, o italiano, que era dono do Lianos, era dono também do Flipper. Sei. E o Flipper, o Nelson preferiu montar o Nagir e outros cavalos que ele tinha, e o Flipper sobrou para mim. Então eu fiz essa turnê lá na França e até Portugal,
E acabou que o cavalo tinha vindo para vender e ficou em Portugal, assim como o do Zé Roberto também. Entendi. Vocês eram bons de Então, vender cavalo, então, né? Vendia tudo. é, Vendia tudo. a gente tinha que sobreviver, né, Cristina? Então lá era isso. O propósito mesmo era esse, viver um pouco de cavalo. Então e a gente fazia os concursos que era possível Uhum. e íamos levando. O Gerson teve também um pouco nesse tempo lá na Você é do Europa com tempo a da gente. Lúcia também? Da Lúcia Faria? Mas quando a Lúcia foi quando eu vim aqui ao Brasil, esse tempo que eu me casei aqui e tal. Ah, tá. A Lúcia já era boa amazona aqui, né, como Uhum. jovem, assim. E lá, então, ela, com esse cavalo, que ela se adaptou muito bem, o Russo de Cão, Aham. ela foi sucesso lá. A Lúcia era brilhante. Nessa Olimpíada que ela saltou, esse salto de 2,20 de largura, Aham. Aham. foi em 68, se eu não me engano. Eu estava no Brasil. Entendi. Entendi. 68, eu estava no Brasil. Entendi. Bom, e aí depois dessa Olimpíada, o que você dessa. Fiquei mais uns anos lá, trabalhando com essa família lá da Bélgica, e um outro rapaz então me propôs para a gente fazer um manejo nosso. Eu tinha alguns clientes e tal, e essas meninas já tinham também chegado ao objetivo delas, não estavam mais querendo muita coisa. A Françoise se casou com um rapaz que conheceu lá nas Olimpíadas. Hum. A outra também já tinha ganho o campeonato de Amazonas, já estava Aham. feliz. Então Aham. o pai esfriou um pouco, né? E esse meu amigo lá de Michel Depré me convidou para abrir um manejo com ele. E eu topei. Fomos, era um pouco antes do fim do ano, e alugamos o manejo, só que não tivemos muita sorte. A primeira nevasca, o teto desabou, ruiu. Entendeu? Então, Caramba. em poucos dias que a gente estava lá, nós já tinha cavalo, mas não aconteceu nada, só o teto do manejo que desabou. Então, me deu um pouco de depressão aquilo, né? É. E minha família Desânimo, também né? já estava querendo. Íamos ter que enfrentar um inverno rigoroso. Naquele ano, foi 1973, por aí. Uhum. Então, resolvemos voltar. E aí fiquei aqui uns anos e tive aqui boas oportunidades também. Fui primeiro, logo que voltei de lá, trabalhei com o Dr. Roberto Marinho. Ele Ah, e tinha o aí, Tupã, e você saltava tinha o concurso? Cordobês. Aí saltava Ele, concurso? ele Você. saltava, saltava um pouco, mas eu não tinha muito cavalo, entendeu? Eu Uhum. estava ainda fazendo alguns cavalos e tal, mas tinha que ajudar o Dr. Roberto com o cavalo dele. Eu e o gaúcho, o Hipólito Munhoz, Uhum. é que trabalhavam para ele nessa época. O Tupã, o Cordobês e uma Uhum. outra égua tupilha que ele comprou também, que chamava Rutinha, e tinha mais alguns cavalos do Dr. Roberto. Só que eu queria competir e ele precisava que eu ficasse lá mais com os cavalos e tal, então foi uma temporada boa, mas eu me associei a um outro senhor lá de São Paulo, que era o Zé Luiz Guimarães, Sei. e aí Pai, comecei a buscar cavalos na Argentina. avô dos meninos, né? Avô do Zé É isso, Luiz, do Zé pai da Roberto. Patrícia, e sogro do Caio, né? Uhum. E sogro do Carlinhos, pai Sim, do do Pedro Vênis. Pedro Pedro Vênis. Vênis e tal. Muito amigo e ele me ajudou bastante quando os cavalos ficavam primeiro em São Paulo e o que não vendia em São Paulo vinha para o Rio. E eu aqui tratava de vendê-los, né? O mercado no E Rio era bom nessa época, né, era Hélio? muito bom. A hípica tinha lotada de cavalos e você tinha que praticamente comprar a cocheira, né? Não Poxa, tinha praticamente cocheira não, tinha que disponível. comprar a cocheira, né? Tinha uma fila para Tinha uma você fila, eu me conseguir lembro. box. Né? Eu sou desse tempo, Um eu me lembro tempo, disso. tinha muita gente montando, Incrível, garotada né? também, É. muita gente. E nessa época aí eu também já passei a fazer um pouco de desenho de pista. Ah, Ah, já nessa época? eu trabalhava com o Gatilho, Jerônimo Fonseca, Sim.
E então eu Pai do Marcos acompanhava ele nos concursos. Vasconcelos. Pai do Marcos Isso. Vasconcelos. Pai do Marcos Vasconcelos. Ele era muito amigo do Dr. Marcos Vale Mendes, Sim, lá de lá de CEPEL. Minas, do CEPEL. Então, ele ia ao CEPEL e eu ia também. Eu ajudava ele, carregava a maleta dele e tal, e ajudava na montagem de pista. E fui aprendendo. Depois fui fazendo cursos, né? E até que me tornei armador de pista também, para não ficar longe do cavalo. E aos poucos também consegui alguns cavalos bons da Mas você sociedade com o deu. Zé Luiz. Desculpa, não, fala, porque você deu muita aula, né, antes de ser só. Não, quando eu tinha esses cavalos, que eu trazia cavalos da Argentina com o Zé Luiz, eu tinha alunos. Claude Papatonax, os Duncan, meu os tempo. dois Duncan, montaram comigo. Os Blesman também montaram um pouco comigo, Luciano e Marcelo. E, enfim, a Cláudia Itajaí, né, Cláudio foi minha Itajaí, aluna lógico, também, a vida toda, né, Hélio? bastante tempo. Então, tinha um Lógico. grupo bom de alunos, e todos com muito sucesso. O Rodrigo Lima foi Rodrigo Lima. de 11 anos, começou a montar comigo no Marapendi e fez uma carreira maravilhosa. Ele está aí até hoje. Sim. É um top cavaleiro, né? Nível internacional. Sim. Enfim, foi isso. Essa é a trajetória assim de mas de aí cavaleiro. aí você ficou no Brasil até que ano? E aí você montou Não, os aí cavalos do Zé Luiz. Que cavalos foram esses que você montou? eu ganhei essa prova que hoje é prova do Troféu Roberto Marinho. Essa Sim. prova era prova aniversário. Prova aniversário. O pai do Monzon, Fernando Monzon, ganhou também como prova aniversário. Ele montava o Sultão. Eu ganhei essa prova com um cavalo chamado Garoto. Só que você tinha que fazer 0 e 0 para ganhar o prêmio, que era uma soma importante de dinheiro. Eu ganhei, mas com 0 e 4, 4 e 0. A Lúcia Faria, se eu não me engano, foi segundo lugar. Segundo, o ela e o Cavalinho foram segundo lugar. Nesse você mesmo também era da época do Cavalinho. Você competia com ele. Nesse mesmo ano, eu ganhei também o campeonato Jubileu de Prata da CBH. Aí o top nessa época era o Coronel Franco Ponte, que montava o Ultimato. Então, eu ganhei também essa prova. Tio da Beth do Fábio Leivas. Eu ganhei essa prova também com esse cavalo Garoto, que era um cavalo até de pouca idade. Mas a gente não se prendia muito a isso, né? O cavalo era bom, ia saltando, a gente ia tocando. Então nós montávamos aí, tinha Luiz Marcelo Pereira, né? E Paulo Gama, nós éramos desse tempo aí. Felipe Azevedo ainda era um pouco mais novo, mas já também despontando. Fernando Montar era cavaleiro de concurso também. Enfim, tinha bastante gente, tinha uma galera importante montando. Cavalinho, os milicos, né? Os milicos. E os milicos? Muitos militares bons, que montavam super bem, que eu me lembro de todos eles. Era o pai do Monzon, Fernando, o Romero, o Adir Cunha, Rabelo. Franco Ponte, uma quantidade de cavaleiros. O Sargento Amaro era um excelente treinador, treinava o Júlio Lima Neto, né? E, enfim, tinha uma quantidade de militares de top, montavam super bem. Quase todos pegaram Sotero, né? Oscar Sotero. Foram todos para saltar em Roma, na Olimpíada de Roma. Eloy Menezes. Renildo. Renildo, esses aí são inesquecíveis, né? Eu estou falando de outros. Dos normais. Esses eram extra-planeta, né? Hors concurso. General era uma maravilha. O Renildo também. Cavalos do Renildo, todos super trabalhados. Era uma submissão. Até o Coronel Morro Coelho, não podia esquecer de maneira nenhuma dele, era um cracaço. Também depois ajudou muito os Duncan, né? Que ficou amigo do
do Ronaldo Duncan, e era um cavaleiraço também, foi a uma outra Olimpíada antes desse tempo aí, em 58, por aí. Também era super técnico e cavaleiro de concurso completo e de salto, né? Félix Cavalcante também. Né? Não, tinha os militares eram super... Ganhavam muitas provas, faziam bons cavalos, tudo. Era interessante. Mudou muito o esporte, né, Hélio? Depois, então, vamos passar agora para a minha fase de treinador. Eu dava clínicas e eu participei desse projeto Sul-América, que era quando veio o Hunter. Sim. O Hunter foi Explica uma ideia. Isso, exato. Houve uma época que o hipismo aqui no Rio estava meio desleixado, o pessoal montava com o lote ainda old fashion, né? E ninguém se arrumava muito, os cavalos não tinham um bom toalete. Então foi criada essa categoria Hunter, que não era propriamente... Você podia ganhar uma prova fazendo falta, mas você tinha pelo estilo, pelo ritmo, entendeu? Era um conjunto de pontos, cada obstáculo o juiz te dava uma pontuação. E você, os melhores, e depois da prova ele fazia uma entrevista e te falava onde você teve erros, né? Tinha que eles iam apontando. Eu aprendi isso tudo com a Linda Allen, com a Katy Kusner, com o... aquele outro. Esqueci o nome dele. Da Califórnia. Happy Hansen. Happy Hansen, né? Enfim, e outros técnicos que vieram aqui também. O George Morris, entendeu? Veio um top que trabalhava nos Estados Unidos, só fazia julgamento de Hunter, veio aqui também. E esse tempo aí eu montava, saltava. The Nemeth, esse nome que eu estava querendo lembrar, Érica, boa. The Nemeth, né? Veio também. Mas, particularmente, eu sempre fui cuidadoso com minha posição a cavalo. Meu pai cobrava muito isso. Não olhar para baixo, olhar para frente, esse equilíbrio, centrado no cavalo. Então, eu fiz uma posição boa. Depois, na Europa também, eu observava muito Raimundo Dindin, entendeu? Mais essa parte aí dos italianos, dos espanhóis, portugueses, estavam super bem nessa época. É mesmo? Né? Então, eu me liguei muito nisso. Quem me ajudou muito lá na Europa também, que fazia alguns concursos comigo, com o Zé Roberto, foi o argentino, o Hugo Miguel Arrambide. Ele já faleceu, ficou muito amigo nosso, fizemos vários torneios lá na Europa juntos, e ele dava muita dica. A primeira vez que eu fui à Argentina, ele me fez correção. Falou que eu balançava muito a perna, que eu tinha que fixar mais a perna. Nunca mais esqueci. Depois minha perna ficou quietinha, calcanhar para baixo, e eu corrigia muito isso nos alunos. Eu sempre impus muito isso. Correção, equilíbrio, e bonito, tem que montar com classe. Depois tem uma história também de uma clínica que eu dei que tem essa palavra clássico, que eu vou te contar. Conta, fala. Isso foi uma clínica que eu fui dar lá no Nordeste, e durante a clínica eu fazia umas correções e tal, e tinha um cavaleiro que se movia muito, né? Para um lado, para o outro e tal, e mergulhava. E eu fazia as correções nele e falava, olha, você precisa montar mais clássico, e repetir. Quando acabou a clínica, ele perguntou para o amigo dele, que cavalo é esse clássico que ele quer que eu monte? Ficou famoso. Hoje ele é tio de um mirim, que é um top mirim. Sabe? Que é campeão lá de Pernambuco, um menino que é espetacular montando. Já foi da equipe brasileira de mirins e tal. Eu, Manuca... Não, eu vou pouco agora. Não, fui algumas vezes lá no Ceará, quando estava morando o Marlon, né? O Mário Zonatelli. Fui algumas vezes lá. Mas lá em Recife, lá é terra do Eldon e do Reginaldo,
Eu acompanho ele um pouco, mas eu não tenho ido por lá, não. Mas houve uma época que eu fazia muito concurso e clínicas. Eu cheguei a fazer 40 semanas por ano de concurso. De competindo, você diz, competindo. Não, clínica e competindo e clínica, e dando curso, entendeu? São 10 meses praticamente, né? Nossa, que loucura, sim. Viajando. Ficava uma semana em casa Não e 2 ou parava. 3 fora. Uma semana em casa, 2 ou 3 fora. Então, mas também me deu muita bagagem para ensinar, né? Aprendi um pouco isso. E então aí passaram-se os anos e andei como desenhador de pista. Eu fui muito à Espanha e Portugal, lá no Sunshine Tour. Mas Eu fui antes de, quando você voltou da Europa, você ficou na Hípica, dando aula na Hípica e no Marapendi, mas muito na Hípica também, né? Na Hípica também. Quando surgiu esse projeto Sul-América, o Geraldo Sá é que idealizou isso, com o Ele era Heraldo. presidente? Não, ele não era presidente ainda. Ele tinha cavalo, era sócio e tal. Uhum. E então depois ele foi presidente da confederação. Eu fui diretor da confederação junto com o Gatilho, com vários presidentes. Geraldo Sá, Herdal, o último foi o Sarmento, Paulo Gama. Paulo Gama era top para trabalhar. Ele sentava na mesa de reunião, botava o telefone do lado e era pá, 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 não tinha deixar para amanhã. Resolvia na hora, ligava para o Braguinha, ligava para o banco não sei o que e tal, para conseguir os patrocínios. Os concursos voavam nessa época. Época de ouro do esporte e do esporte carioca, né, Hélio? E do esporte carioca, né? Do hipismo no Rio. E ele como da faculdade, Gama Filho, né? Tinha muito prestígio como presidente e tal. Então foi muito bom essa época para o esporte aqui no Rio. Então, voltando à armação de concurso, eu me aperfeiçoei muito lá no Sunshine Tour. Eu já era desenhador internacional e todo ano eu ia para lá e ficava 1 mês e meio, 2 meses, Espanha e Portugal, no Sunshine Tour. Eu ficava direto lá, não voltava. Então armava de terça a quinta cavalos novos, fim de semana provas grandes. Tinham 4 ou 5 pistas, tinham vários desenhadores. Ia lá o Frank Rothenberg, o Avelino, que era o espanhol, que armou a Olimpíada de Barcelona, ia um português chamado Dorei, Luiz Dorei, e tinham alguns outros alemães também que foram durante um tempo. Você pegou uma super bagagem de armação também. Peguei, aprendi também muito e treinava bastante. Você fazer, imagina, 1 mês e meio seguido de concurso, cavalos novos, e fim de semana armando para cavaleiro top, entendeu? Então você tinha que trabalhar muito bem, tinha que fazer bem. Então foi muito bom para mim. Depois, no ano da... Aí teve alguns anos que eu participei de Pan-Americano, mas como assistente do armador de pista. Quando o Brasil ganhou em Cuba, eu estava ajudando o Leopoldo Palácio, entendeu? E até o Coronel Gilberto e eu fizemos um trabalho muito bom, preparando um pouco alguns cavaleiros que estavam nessa equipe. Marcelo Artiaga, que quase ganhou ouro em Cuba, bateu no último obstáculo, fez falta no último obstáculo, cavalo que depois era da Ana Elisa Aguiar. Então a gente preparava os concursos aqui no Brasil já seletivas, já treinando para Cuba. E quando não era o Gilberto que armava, era eu, entendeu? E a gente discutia um pouco, vamos armar o que para esse cavaleiro aqui, que ele tem certos problemas, e para esse que tem certos problemas. E com isso aí nós demos uma acertada nos cavalos aqui. Que espetáculo. Foram para Cuba, uma equipe maravilhosa lá em Cuba. Foi Quem Vitor era Alves, Vitor com os Urquis.
o Felipe com o Silvestre, Olha, o André João Peter com o cavalo dele, que depois seguiu ele ainda há alguns anos, e o Marcelo Atiaga com esse cavalo que está me faltando o nome agora. Mas, e o Vinícius era reserva com a égua do Sarmento, com a Wendy. sim, o Andy. É. O Vinícius ganhou a prova de adaptação, E mas não não pôde saltar o saltou as resto. outras. É, não pôde saltar as outras. A equipe foi espetacular. O Vitor vinha ali perto e no final fez bronze e o Marcelo Artiaga de primeiro ou segundo foi para quinto lugar. Ai, Mas que pena. foram brilhantes. Essa equipe aí foi muito Bacana. equipe tenaz mesmo, sabe? Montaram super bem, o Felipe, todos eles somaram ponto para a equipe. Tudo. Depois já veio uma outra Olimpíada que foi de Sydney, que o Rodrigo saltou Balubê. Eu estava pronto para viajar, mas eu tive um problema cardíaco e tive que ser operado. Me lembro. Então, em 1960, Não, 70. não. Rodrigo é de 70, 80, 90, anos 90. Exatamente, 90. Então, aí já não pude ir. Meu médico, o doutor Antônio Carlos Nogueira, Nogueira. marido da Cristina, falou, não, você não pode ir, é uma viagem muito longa, você tem só um mês de operado, não vai. Então não fui, mas 2000, a acompanhei. Érica está dizendo que foi 2000, Sidney. Ano 2000, exatamente. Eu tinha 60 anos. Mas aí, antes disso, você foi morar fora do Brasil, né? Ou não? Foi depois? Não, aí eu fui morar fora. Não, aí eu fui morar fora em 73. E fiquei até. Eu fiquei em 2003. 2003. Pois é. 2003, depois dessa Olimpíada. Eu fui convidado para ir trabalhar com uma família lá da Guatemala. Eu ia muito à América Central armar pista. No México, eu vi nascer o La Sila, em Monterrey. O Aras. Clube Monterrey. Quando o senhor Afonso Romo fez o La Sila, eu ia muito lá. Ele um dia me botou no jipe, começou a subir morro comigo e falou, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer isso. E eu olhando para a cara dele não estava acreditando. Poucos meses depois, eu voltei lá na inauguração. Tinha 3.000 empregados trabalhando para arrematar o lugar. Tudo que ele falou estava feito, impecável. Cara, aí você não acreditou. Uma máquina. É inacreditável mesmo. É espetacular que virou a Disney dos cavalos, né? O lugar dele. É o La Sila. Eu sei, mas aí você trabalhou lá com ele? Não, eu ia lá, armava pistas para ele, armava treinamentos para ele, entendeu? Também trabalhou lá a Regina Medeiros, trabalhava lá, ela ficou a Pilar Cepeda, que era amazona peruana, que é do tempo da Lúcia na Europa. Sim. Pilar Cepeda é diretora lá dele, está lá até hoje, entendeu? Ela, mais ou menos da minha idade, e está lá, diretora lá, ajuda ele até hoje. Muitos cavaleiros eu indiquei lá para ele. François Esteves esteve lá, Marcelo Chavat esteve lá, o Cairo, Guga Cairo, trabalhou lá muito. Entendeu? Vários que eu indiquei lá para eles. Ele falou aqui que deve muito a você, o Guga. O Guga, foi boa indicação lá. Eles ficaram muito amigos também. Ele se dava muito bem com a Pilar e tudo. A Lúcia e o Antônio também foram para lá uma época, mas já me lembro. Quando eu estava na Guatemala e na América Central. E aí você foi chamado para ir para Guatemala treinar lá a equipe? Para trabalhar com uma família que era dona da maior cervejaria da Guatemala. E como eu conhecia também ali Panamá, Costa Rica e tal, eu viajava por ali para armar pistas, dar clínica, dar aula.
Mas o foco mesmo era a equipe da Guatemala com essa família. Sim. Lá, um cavaleiro deles, o Eduardo Castilho, ele ganhou, ele ganhou 7 vezes o campeonato guatemalteco Olha, que comigo. beleza. Com você. 2 anos seguidos com um cavalo e depois ele ganhou 5 anos com outro cavalo que nós fizemos lá mesmo. Olha, que beleza. Ganhou 7 anos praticamente seguidos esse campeonato. Ou E seja, veio aqui estava no Rio, mais do que satisfeito, né, com o seu trabalho. ele veio na equipe da Guatemala no Rio de Janeiro, Uhum. lá no Deodoro, Ah, o quê? No e Pan-Americano? no Americano de 2007. Aham, aham. Sexto lugar. Sexto lugar. A Guatemala perdeu para o Brasil, Estados Unidos, Canadá. E, Quarto foi o México. E quinto foi a Argentina, por 1 ponto na frente da olha, Guatemala. sei. Quer Que dizer, bom, hein? super Ótimo resultado. louvável, né? Ótimo Lógico. resultado. Um estava na equipe e o outro estava reserva. Os outros 2 cavaleiros eram 2 irmãos que hoje, um mora no México e o outro mora lá em Wellington. Sei. Rodrigo, Ah, o não é um que Wilder, monta um cavalo o todinho, Wilder bom, que montou no último montou no Pan-Americano. Pan-Americano É. de Lima, ele montou Sim. uma égua do Rosa Mystic, Ah, esse sei, cavaleiro da Guatemala. Ele montou a sei. equipe da Guatemala, mas a égua era do Rosa Mystic. Aham, criação brasileira, Excelente criação nacional. cavaleiro, muito bom professor, excelente cavaleiro, um amigão que eu tenho naquela zona lá. E o irmão Uhum. está morando no México agora, o Wildezito. E aí você ficou quantos anos lá? Lá eu fiquei. Cristiano, eu fui para lá para ficar 3 anos, fiquei 13. 13 anos. Eu fui em 2003 e voltei em 2015. Que loucura, sua segunda terra praticamente, né? É, fiz muitos amigos. Tem gente que pergunta: você veio da Europa e tal? Eu falei: eu vim. E não me arrependo porque eu fiz tantos amigos aqui na América Central, na América do Norte, lá em Wellington também eu trabalhei com um casal da Venezuela, Ô, Hélio, gente deixa eu te finíssima. interromper. Faltam 3 minutos para cair a live. Vamos Bom, já eu parar. falei 1 hora. É, já, Olha, mas vamos falar mais. Gente, eu vou encerrar para não cair, para a gente salvar. E a gente volta todo mundo, tá bom? Tô esperando vocês já já. ok, Vou tá acabar bom. aqui. Até já. Até já.